Oi gente, hoje eu vim aqui no canal falar com vocês sobre o diagnóstico do câncer de mama, sobre biópsia e a punção. Isso, eu precisei fazer 3 punções para reter o líquido e eu vou falar um pouquinho sobre isso, e uma biópsia que o médico pediu por conta de estar gerando esse líquido. E eu vou explicar aqui no canal um pouco para vocês que muitos não sabem ou vão passar ou estão passando por esse tipo de exames e às vezes tem medo de enfrentar. E eu vou deixar um pouquinho da minha experiência aqui, como que foi as minhas punções e as minhas biópsias. Bem-vindo ao canal, eu sou a Gabriela Guzmão, espero que vocês gostem do conteúdo que eu venho trazer hoje para vocês. Hoje eu vim aqui no canal para falar para vocês sobre a biópsia e a punção que eu fiz antes do diagnóstico do câncer de mama, que eu precisei fazer por conta de um nódulo que existia na minha mama direita, e por conta desse nódulo era um líquido que gerava no nódulo, e por conta desse nódulo eu precisei passar por uma punção, que é um esvaziamento. Eles pegam a seringa e vão tirar aquele líquido para levar para análise para saber se é benigno ou maligno. Para vocês que estão passando por isso, para vocês que vão fazer uma biópsia, que vão fazer uma punção, e passar um pouco dessa experiência de como foi comigo. Então vamos falar sobre a punção, né? A punção, ela ocorreu, eu fui atrás primeiro por conta de um nódulo que eu tive no peito, né, na mama direita, e esse nódulo eu nunca imaginei que fosse ser algo ruim, né, como foi diagnosticado. Então eu fui no ginecologista e ele me passou para um mastologista. Aí foi quando o mastro falou assim: ó, a gente vai tirar esse líquido e para não te incomodar mais, tá? Vai passar pela punção. Então a gente vai tirar esse líquido para não te incomodar mais e tá tudo bem. Toma uma vitamina e tá tudo bem, porque o seu próprio corpo vai absorver o restante. E aí eu fui pra fazer a punção. Deitei, fiz a punção sem anestesia, o médico não tinha me dado anestesia, então foi no cru mesmo que eu fiz a biópsia. Gente, pensa numa dor que eu senti. Foi uma dor, assim, não doía para ele injetar a seringa, uma seringa grande desse tamanho. Tem as ml lá deles, né, que eles contam, mas muito grande. Eu fiquei nervosa porque eu esperava uma anestesia, né, porque falei, ai, vai enfiar essa agulha em mim, essa injeção de tirar, mas o médico falou que não tinha necessidade. Até então eu fiquei nervosa, ele injetou a injeção. Só que eu não senti a dor, realmente, não doeu na hora que ele injetou a injeção para puxar o líquido, né. Mas só que quando ele tirou aquela agulha, eu fui no céu e voltei. Doeu demais, doeu pacas mesmo. Então aí ele falou que tirou tudo, ele sugou, acho que foi 2 seringas muito cheia. E a cor do líquido que vinha na seringa era uma cor de guaraná, pelo menos no meu. Era uma cor de guaraná, então aquilo já me preocupou. Eu achei que era uma cor de água limpa, né? Eu não sei, porque eu nunca tinha feito esse tipo de exame, nunca puncionei nada. Então eu achei que era um tipo de água limpa. Então aquilo já me assustou, já regalei os olhos assim. E eu depois falei, doutor, é normal? Ele falou, tá normal. É um líquido normal, tá? Não tem sangue, não tem sangramento aqui. Então ele tirou 2 seringas grandes, cheias de líquido. O caroço diminuiu, o nódulo diminuiu um pouco de tamanho, mas ainda eu sentia aquele nódulo. Eu achava que eu puncionando, eu achava que puncionando o nódulo, ele ia sumir completamente, mas não, ele ainda continuava ali um caroço menor, mas continuava no local. Então eu já estranhei, aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, ai, ainda tá a bolinha aqui. Ele falou assim, deve ser porque tá inflamado, mas o doutor falou que se você sentisse alguma coisa estranha, você poderia retornar ou ligar pra ele. Aí eu falei, deixa, o médico falou que eu vou tomar vitamina, então vai absorver. E eu confiando nas palavras dos médicos, né, porque eu não sou leiga, não sabia de nada. Aí tá. Aí passou uma semana, começou a encher de novo, eu sentia uma sensação de, se você já foi mãe, sabe aquela sensação de o leite enchendo? Quando o seu filho tá perto de querer mamar, a gente sente aquele fisgamento do leite enchendo nos seus seios? Era a mesma sensação que eu sentia no nódulo, enchendo. Então ele começou a encher de novo, né? É estranho, eu comecei a sentir dores. E eu comentando com meu marido, não, isso não tá normal, isso não tá normal. Vamos voltar lá então pra ver o que é.
Aí eu voltei, depois de mais ou menos uns 20 dias, eu voltei de novo pro consultório, mostrei pro doutor e me examinou e falou, realmente, aí ele já estranhou e falou, realmente tá de novo, encheu de novo. E aí eu já me preocupei, a cara do médico já não foi boa, mas ele falou, fica tranquila que a gente vai funcionar de novo, tá? Fica tranquila. Dessa vez vamos fazer a biópsia. Aí tá, fui lá, pressionei de novo, mais uma vez. E ele fez a biópsia, mas ele fez a... levou pra biópsia o líquido, né? Que ele tirou, não foi a carninha do nódulo, não. Foi só o líquido que foi levado pra análise. E quando foi levado pra análise, aí retornou, deu tudo certo, tudo benigno. Não é nada, tá? O líquido tá tudo certo, tá, deu benigno aqui, realmente nos exames saiu tudo ok, tudo correto. Deu aquela murchada de novo, só que a partir de tipo umas 3 semanas de novo, começou a gerar novamente aquele líquido. Aí foi quando eu demorei um pouquinho mais, fui suportando, e aquele doendo, eu não dormia de noite, às vezes acordava, latejando, uma dor, e quanto mais passava mês, aumentava. Eu passei por muitos processos durante isso, uma correria na minha vida, que eu não tive nem muito tempo de pensar, isso pra mim era pouco, pelo que eu tava passando, né? Então, aí foi quando eu parei. E fui cuidar de mim de novo. Eu falei, não tô aguentando mais. Aí foi quando eu fui de novo no médico e ele eu falei, doutor, só funciona porque eu não aguento mais de dor, porque pra mim aquilo tudo era normal, porque como tinha ido pra análise, dado tudo certo, dando benigno e o resultado foram tudo bom, falou que é apenas um cisto simples de água, benigno, então eu tava despreocupada, eu só queria que ele funcionava para aliviar aquela dor que eu sentia dentro do meu peito, do nódulo, né, porque era demais, eu não tava mais suportando de verdade. Eu falei, doutor, só funciona, por favor, pra mim, eu não aguento mais essa dor. Aí foi quando ele funcionou e fez a ultrassom e ele viu que tinha uma célula dentro, por trás do nódulo, ou dentro do nódulo, eu não lembro muito bem. Aí ele falou assim, ó, Gabriela, eu vou funcionar. Só que não vai adiantar muito, porque daqui uns 3 dias tu vai querer voltar de novo, porque isso vai encher de novo. Porque eu encontrei aqui uma célula que está gerando esse líquido dentro do seu nódulo. Então a gente vai agora, eu vou dar uma anestesia em você, nos seus seios, na mama, e a gente vai fazer uma biópsia dessa célula. Aí foi quando ele tirou 11 lâminas de dentro da célula da biópsia e enviou para biópsia. Os 2 líquidos que eu pulsionei das primeiras 2 punções foram guaraná, cor de guaraná. E quando eu fiz essa punção com o doutor, ele já puncionou e só vinha sangue, só sangue. Eu falei, doutor, você furou errado? Aí ele não, ele teve que parar a punção, já não dava mais para tirar porque estava sangrando demais, né? Então fiquei uns dias sangrando ainda pelo furo, então foi um pouco complicado, então ele achou melhor parar. E foi quando ele fez a biópsia do líquido, tirou a biópsia dessa célula, que foi 11 lâminas, levou para biópsia, e foi quando eu peguei o resultado, né? Aí já não era mais o resultado de um nódulo simples benigno de água. Aí foi quando eu descobri, o exame tá até aqui na minha mão, tá aqui, ó, o diagnóstico de anátomo patológico da biópsia. Esse é o nome do exame que eu fiz, tá aqui nas minhas mãos, ó. Então, e o diagnóstico foi... O nome é carcinoma mamário invasor de tipo não especial, SOE. Isso. Grau histológico final de 2 graus e arquitetura grau nuclear 3, índice mitótico 1, presença de áreas de necrose tumoral. Esse foi o diagnóstico que me deu. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, não sabia se era bom ou se era ruim. Nós é pra onde? Pro tio Google. O tio Google
Não faça isso, gente, eu não recomendo. Hoje eu tô com meus exames ali de pré-operatório e tá tudo lacrado. Eu não abro mais exame nenhum. Eu não vou no tio Google de jeito nenhum. Então eu recomendo pra vocês, não vá no tio Google. Apesar do resultado não ter sido bom, eu ter visto no Google e não ter sido, tava certo do que eu vi, não vai, porque você já, além do diagnóstico que nós procura no Google, nós vamos atrás de outras pessoas que passam pelas mesmas coisas e você acaba se assustando, porque ninguém é igual a ninguém, entendeu? Então eu recomendo, não vai no tio Google, tá bom? Então deixa que o médico te fala, analisa seu exame e é isso. Você é você, seu diagnóstico é você. Não compara com o diagnóstico de Google, não compara com o diagnóstico de outras pessoas, tá? O seu diagnóstico é o seu diagnóstico. E é isso. Aí eu passei por isso, aí foi quando eu descobri o câncer, né? Que é esse tipo de câncer aqui, que é o invasor tipo não especial, que é o do triplo negativo, o risco de metástases, né? Mas graças a Deus eu já tô no processo de tirar ele, de fazer a quadrantonia, né? Tirar o quadrante. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. E eu vim compartilhar um pouquinho da experiência sobre a biópsia com vocês hoje no canal, porque muitas pessoas também vão passar por isso, às vezes não sabem como é o procedimento de uma biópsia. O procedimento de uma biópsia vou te falar, incomoda demais, incomoda, não dói, até porque a gente levamos anestesia local. Não dói, mas incomoda um pouquinho, não vou mentir. Então depois eu fiquei 2 dias um pouco dolorida, mas nada demais, nada assim de assustar. Então você que vai passar por uma biópsia, você que tá passando por uma punção, fique tranquila, tá bom? Fica tranquila, vai dar, que no final dá tudo certo, né? O nosso corpo ele sempre reage de uma forma que faz a gente correr atrás se tá certo. Se você puncionou e saiu, ficou tudo bem, de boa, não se assuste, porque comigo aconteceu dessa forma, porque até então eu passei por muitas coisas, né? Porque, igual eu falo pra vocês, era benigno. Ah, mas como era benigno e virou maligno? Era uma célula que todos nós temos as células, né? Que são malignas, cancerígenas, né? Então, infelizmente eu tava com esse nódulo benigno, que ocasionou por algo que eu passei, né? O nosso emocional fica abalado, muitas coisas acontecem, então é onde aconteceu tudo isso nesse meio termo. E é isso, então não é porque você hoje está com nódulo benigno que o médico pediu uma punção, uma biópsia, fica tranquila, porque às vezes é mesmo um nódulo benigno e simples, né? O meu caso é o meu caso, não compara com o meu caso. Eu só vim aqui deixar um pouquinho, porque muitas pessoas me perguntam como que foi o procedimento da sua biópsia, como que foi o procedimento da sua punção. Muitas pessoas ficam nervosas, né? Por mais que estão fazendo exames por ser um nódulo simples, mas fica tranquila, porque a punção é tranquila, por mais que às vezes o médico não queira te dar uma anestesia, né? Porque quando eu fiz com anestesia foi maravilhoso, mas sem anestesia nós ficamos apreensivas, né? Que nós já colocamos na cabeça, nossa, vai doer. Dói só quando tira. Quando ele introduziu, não doeu, verdade. Então é isso que eu vou deixar para vocês aqui sobre a punção e sobre a biópsia, como que foi, e o diagnóstico do meu tratamento. O material que foi tirado da macroscopia foi um material representado por fragmentos irregulares medindo de 1,8 a 1,0 centímetros, constituídos por tecido esbranquiçados e elástico. Todo o material foi submetido ao estudo histológico de 1B5F. É isso que está escrito aqui no meu resultado. E eu tenho aqui o diagnóstico da minha primeira punção, da minha primeira biópsia, que quando era o cisto benigno, tá aqui, ó. Foi feito no dia 27/2/2020, que eu tirei uma seringa contendo 4 ml de líquido, do qual foram confeccionados de 2 esfregaços em lâminas. O quadro citológico é compatível com conteúdo de cisto. Diagnóstico, meu primeiro diagnóstico foi o quadro citológico é compatível com conteúdo de cisto.
Então aqui ainda não era o carcinoma, aqui ainda era cisto. E o que mais que eu posso falar aqui pra vocês? A citologia oncótica de punção aspirativa foi uma seringa contendo 8 ml de líquido, qual foram confeccionado a 2 esfregaços em lâminas. A primeira foi uma seringa. Então, quando eu falei pra vocês que ele fez 2 seringas, né? Que ele tirou 2 seringas de líquido, foi isso mesmo. Foi uma seringa de 8 ml de líquido e a outra seringa foi de 4 ml. E isso foi para análise. E foi quando deu cisto benigno e com conteúdo de cisto. Não era um tumor. Dia 27/2/2020. Mas aqui quando eu fiz... Quando eu fui atrás foi dia 25/5/2020. 25/5/2020. O diagnóstico já deu carcinoma mamário. Então eu venho trazer isso para vocês, né? Que tudo isso que eu passei, sobre as 3 punções que eu fiz e 2 biópsias. E é isso que eu venho trazer aqui no canal hoje. Então, que você que está passando por isso, que vai passar por um exame patológico, uma punção, uma biópsia, você não fique com medo, não fique nervosa, porque é suportável, e o bem melhor disso tudo é que é um mal, uma coisa que vem pro bem, que você vai saber tudo da sua saúde, que você se preocupe mesmo, que você vai atrás. Mas não fique nervosa não, porque no final dá tudo certo. Eu tô aqui na minha reta final quase, né? Já vou pro operatório para tirar o tumor. E depois Deus sabe de todas as etapas que vai vir adiante. E não desistir. E você também não desista, não desanime, tá? Que no final vai dar tudo certo. Então, obrigada por vocês chegarem até aqui. E hoje foi sobre isso que eu venho falar com vocês, tá bom? Até mais, espero vocês no próximo vídeo.